ano, cresce o número de pessoas que realizam ações voluntárias. Eles dedicam seu tempo, carinho, energia e talento ao próximo, sem medir esforços para melhorar a vida e o futuro de muita gente. E assim como milhões de cidadãos de todo o mundo acreditam que com boa vontade e solidariedade é possível transformar a sociedade. Você faz algum trabalho voluntário? Já fiz, já. Não, atualmente não. Sim, já fiz. Eu já dei aulas de teatros para crianças de clube escolas também. Sim, já fiz. Eu nunca fiz, mas eu ajudo assim algumas pessoas assim que com roupa, alimento, as pessoas necessitadas assim, eu dou uma ajuda assim. E você ajuda algum orfanato, asilo ou obras sociais? Não, também não. Não, no momento não. Atualmente não. Eu já ajudei, sim. Nunca ajudei, mas sempre tive vontade de ajudar também. E você dedicaria algum tempo para trabalhos sociais? Sim, com certeza. Se eu tivesse tempo, sim. Se eu tivesse tempo, eu ajudaria, sim. Sim, eu acho muito importante, eu acho que sim, eu faria sim. Se eu tivesse tempo, eu garanto que sim. Com certeza. É um tipo de trabalho bastante importante, né? É o tipo de coisa assim, que ajuda bastante o próximo também. Solidariedade é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Felipe Melo é graduado comunicador social pela ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Realizou o curso de locução no Senac São Paulo, artes cênicas no Teatro Escola Célia Helena e uma especialização na cidade de Cambridge, na Inglaterra. Concluiu mestrado pela Casper Libero. Desde 2002, atua na direção da ONG Canto Cidadão, em parceria com Roberto Ravagnani, ambos fundadores da instituição. Ainda na área social, Felipe Melo é conselheiro do Instituto Filantropia e integrante do comitê da ONG Brasil, que é o maior evento intersetorial da América Latina, reunindo todos os anos 500 ONGs, representantes do governo e também da iniciativa privada. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo aí o WhatsApp, 11 98 200 3599. 11 é o código da operadora, 98 200 3599. Você pode mandar sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Se você preferir, você pode gravar o vídeo e encaminhar a nossa produção. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos Felipe Melo. Ele é comunicador e fundador do Canto Cidadão. Felipe, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber você aqui. Olha, Denis, o prazer é todo meu. É uma alegria muito grande quando a gente pode compartilhar aquilo que a gente anda fazendo com muita alegria. Então, pode ter certeza que nossa conversa de hoje, a palavra fundamental vai ser alegria. Que bom. Levar alegria para as pessoas, isso faz bem para quem recebe e para quem dá. Mas vamos falar um pouquinho do Canto Cidadão. O que é esse projeto Canto Cidadão? Como ele trabalha? Quais as áreas? Qual o serviço voluntariado que vocês fazem? Olha, Denis, o Canto Cidadão foi fundado em 2002. É uma iniciativa que duas pessoas começaram, que fui eu e o Roberto Ravagnani, que somos os dois fundadores do Canto Cidadão, mas que desde então, felizmente, extrapolou muito a iniciativa de dois. Hoje é uma iniciativa de milhares, que já passaram, que ainda estão e que chegarão ao Canto Cidadão. A nossa ideia principal, por meio de projetos que envolvem a linguagem do palhaço, a linguagem do teatro, a linguagem do coral, cursos de idiomas. Então, são algumas formas que a gente tem de chegar ao nosso maior objetivo. Então, essa que eu faço questão de dizer por que a gente existe. A nossa ideia é promover bons encontros, bons encontros na sociedade. E como que eu chamo de bom encontro? Um palhaço e um paciente num hospital pode ser um bom encontro. Um professor que sabe inglês, doando o seu tempo voluntariamente para ensinar gratuitamente inglês para quem não sabe, é um bom encontro. Alguém que sabe cantar, cantando para uma criança numa escola pública e estimulando o amor pela música, é um bom encontro. Maravilhoso. Então, a ideia do Canto Cidadão é ser esse canto, esse espaço em que pessoas que queiram compartilhar seus talentos venham e que estejam apaixonados por bons encontros. Então ele pega parte do seu tempo e o seu talento e coloca a serviço desses bons encontros. É isso que a gente busca fazer. E como começou a funcionar na prática? Porque a gente sabe que ideias são muito boas, são maravilhosas, mas tudo para a gente colocar na prática, às vezes tem alguns obstáculos. Vocês tiveram obstáculos mais relacionados a quê? Olha, Denis, puxa vida, eu poderia ficar aqui chorando muito. Teria uma coleção de pitangas enorme para chorar. O importante é que você superar. Sim, não, e estamos todos os dias. É um desafio das organizações sociais, das empresas também. É um desafio de quem é empreendedor. E o diretor de ONG é um empreendedor social.
Então, ao longo dos anos, passamos por muitas questões relacionadas à parte financeira, sim, mas nós escolhemos um caminho que consideramos mais desafiador, mas mais sustentável. O que a gente faz? O Canto Cidadão, ele praticamente é autossustentável hoje. O que significa isso? Para poder realizar os nossos projetos e ampliá-los, nós desenvolvemos serviços para empresas privadas. Então, nós fazemos palestras, oferecemos oficinas de teatro e de palhaço, oferecemos consultoria para empresas que querem criar um programa social dentro da empresa. É uma relação normal, comercial com a empresa, entre profissionais. É o que se chama hoje do setor 2,5. Então, o primeiro setor é o governo, o segundo setor as empresas privadas e o terceiro setor as ONGs. Então, a gente criou, dentro do Canto Cidadão, uma vertente que é prestar serviços para empresas. Somos remunerados por isso e investimos esse recurso nos projetos sociais. Mas isso levou um tempo para acontecer, né, deles? Então, durante os primeiros, 8 anos, tinha uma época que se a gente chamasse nossas esposas de meu bem, o banco vinha e tomava, né? Porque a gente estava latindo no quintal para economizar cachorro, né? Para essa situação de que... Todo começo é complicado. O começo é assim, mas aí que vem aquela pergunta, o quanto você está apaixonado pela causa? E isso fez com que a gente superasse. E a crença, crença muito grande no que a gente estava fazendo. É a paixão e acreditar. Sem dúvida alguma. É essa fé da gente acreditar naquilo que ainda é invisível. Mas a definição de fé é essa. Essa, né? São Tomás de Aquino também falava que a fé é a crença no que não pode demonstrar. A certeza, né? A certeza de coisas, né? Que não se veem. Eu não podia demonstrar que em 2016 o Canto Cidadão já estaria mais seguro. Mas eu e o Roberto, aqueles primeiros voluntários que chegavam, tinham uma crença muito grande. Mas no coração de vocês já existia essa certeza. Tanto é que vocês enfrentaram as dificuldades e conseguiram implantar. E é difícil, as questões cotidianas, às vezes, para mim, elas perdem quando o coração crê. Por mais que sejam difíceis as questões cotidianas, elas necessariamente vão perder se o coração crê. Não tenha dúvida. Então essa foi a nossa história. Dificuldades financeiras, dificuldades de mostrar que o trabalho tinha vontade de ser sério, porque trabalhar dentro de um hospital, Denis, se você não é um profissional da saúde, e há uma razão para isso, claro, uma razão técnica, você precisa demonstrar quem você é, o quanto você está preparado. No começo foi muito difícil, que o projeto de palhaço chama Doutores Cidadãos. O nosso projeto ele não é destinado prioritariamente para as crianças, porque felizmente muitos projetos já fazem isso. Então a gente visita adultos e idosos internados. E para explicar isso para os primeiros hospitais? Não nos conheciam, então a gente foi pouco a pouco. Hoje, felizmente, posso dizer que os 20 maiores hospitais da Grande São Paulo recebem o nosso trabalho e fazem muito gosto da parceria. Né? Parece que nós temos já um vídeo aqui, com uma parte do trabalho realizado em hospital. Se tiver, já podemos colocar aqui, a gente comenta um pouquinho o trabalho. Essa parte é em hospital? Essa parte em hospital, essa é a parte do teatro em hospital. Então a gente percebe, todas essas pessoas que vão aparecer, elas são voluntárias e a maioria absoluta delas não é formada profissionalmente em artes cênicas ou na técnica do palhaço, porque a gente desenvolve um treinamento para as pessoas. Então é uma parceria, as pessoas entram com a sua vontade, com esse desejo de aprender e de doar seu tempo depois, e o Canto Cidadão faz essa mediação, preparando as pessoas e fazendo as parcerias com os locais que receberão esse fruto da solidariedade. Né? Então... E nessa parte aqui, por exemplo, ali são essas jovens que estão aqui fazem parte do grupo. Do grupo de teatro em hospitais. Essa que nós temos, você vê, por exemplo, essas duas moças são um exemplo muito interessante. Essas duas que estão à frente. As duas são executivas de multinacionais. E doam uma parte do tempo. Uma parte do tempo, uma vez por mês, uma vez a cada 2 vezes por mês. Então você percebe... Isso tudo é em hospital. Isso é dentro de um hospital muito importante de São Paulo. Eu me lembro dessa apresentação. Quiser falar o nome, fica à vontade. O hospital, hoje se chama Dr. Zerbini, mas também é conhecido como Hospital Brigadeiro. Ele é um hospital referência no tratamento da leucemia. Então você percebe que esse aqui é um grupo que essa peça, que chamava-se Voa e Canta Amizade, obviamente fazer uma reverência à amizade, ou seja, aos bons encontros. Porque dentro do hospital, assim como o remédio é importante, assim como os exames são importantes, o relacionamento interpessoal é fundamental. Não, é a parte profissional, né? A parte da medicina, a parte espiritual e a parte também da alegria. De Exatamente, porque às vezes a pessoa, o próprio ambiente do hospital, quer queira, quer não queira, a pessoa acaba se deprimindo. Mas não tem nenhuma dúvida. E é por isso que o nosso trabalho com adultos faz muito sentido, no nosso ponto de vista. Porque a criança, claro que ela merece toda a atenção, mas se você observar, a consciência que a criança tem daquela situação é menor do que do adulto. Do que do adulto de um idoso. Porque a gente poupa a criança
das informações precisas, porque ela não tem nem a capacidade de compreender. Ela sabe que ela está privada de alguns movimentos e tudo mais. Só que o adulto e o idoso, eles, além de estarem privados, eles sabem. Então, quando a gente pega uma plateia como essa, que tem paciente, acompanhante... E essa plateia, a interação aí são de pacientes? Tem paciente, tem acompanhante, tem profissional da saúde. Certo. Porque todos eles são beneficiários do trabalho. Então é muito bacana, gostei que vocês escolheram essa imagem, porque mostra bem. São pessoas que não são artistas profissionalmente, mas que fizeram uma parceria conosco. Vamos juntos aprender algo bonito para levar para o hospital? E fizemos toda uma rotina de ensaios e depois, essa temporada já acabou há um tempo, né? E estamos hoje com uma nova peça em hospitais, assim como uma peça também voltada para crianças de abrigos e de escolas públicas. Que nós mandamos ônibus e trazemos para o nosso teatro, eles assistem lá. O segundo ponto, eu entrevistei, já faz algum tempo, professoras de poesia, de língua portuguesa, que elas desenvolveram um trabalho em escolas de periferia de São Paulo, e para mim, particularmente, foi uma surpresa. Elas falaram que os resultados foram excepcionais, melhores que em escola particular, de aceitação e de interação das crianças. Porque a gente fala que o hospital é uma coisa difícil, é uma coisa delicada para a família, para quem está lá, mas a gente precisa pensar um pouco mais também na criança. Como nós estamos tratando a criança, né? Que tipo de assistência o Estado dá, o que nós podemos fazer para melhorar. E isso que você falou, eu acho que para mim é muito importante. Vocês levam também a escolas públicas, infantis, esse trabalho? Sem dúvida. O ano passado, o palhaço, como eu disse, ele é mais focado em adulto e idoso, porque felizmente muitos grupos já atendem as crianças. Maravilha, graças a Deus já tem esses grupos. Aí quando a gente começou, a gente percebeu isso, focamos mais num público que estava sendo menos atendido. Na parte do teatro, em hospital, a gente atende adultos e crianças. Teatro para a escola pública, obviamente, é voltado para crianças e adolescentes. E, felizmente, nos últimos 7 anos, a gente já ofereceu teatro gratuito, teatro profissional, gratuito para 90 mil crianças. Todo serviço gratuito? Gratuito porque a gente usa também as leis de incentivo. A Lei Rouanet, o PROAC, que é estadual, o Rouanet, que é federal. E aí a gente faz parcerias com empresas e consegue oferecer isso gratuitamente, com qualidade. Porque não é porque é feito com recurso público e é gratuito que tem que ser teatrinho. Não, tem que ser bem feito. Um ponto fundamental, Denis, você falou da questão da criança. Eu concordo plenamente que todo investimento de afeto e educação junto às crianças é fundamental. No entanto, a gente não pode deixar de lado atingir a região da sensibilidade do adulto. Porque quem é que cuida da criança? É o adulto. É o adulto. Se a gente tiver sempre a crença de vamos preparar, porque temos que olhar a rede da atenção à criança. Quem é que atende a criança hoje? É a família, é a escola, a sociedade. Até constitucionalmente, se a gente olhar, quem é o dever de cuidar do menor, aquele que não tem... É o pátrio poder. Exatamente, a gente tem primeiro família, depois Estado e depois sociedade. É uma parceria tripartite aqui. Então, a ideia que a gente tem pelo voluntariado também, pelas palestras, pelas oficinas, é tocar o local onde mora a sensibilidade nos adultos, para que nós nos lembremos da importância de cuidar bem da nossa criança, para assim poder cuidar bem das crianças que estão no mundo. Porque elas são o futuro, mas o futuro delas depende do como a gente adulto cuida do presente delas. E tanto no hospital, essa é uma parte que eu tenho curiosidade, no hospital, a família, quanto na escola pública. Uma coisa é você chegar lá, de repente, para o doente ou para a criança se apresentar. Mas como é essa entrada quando tem a família envolvida? Às vezes, vocês chegaram a encontrar algumas restrições? Sim. Felizmente, Denis, as restrições são uma parcela ínfima perto das aprovações, dos acolhimentos da família. Uma coisa emocionante que me lembra aqui, e até uma vez eu entrei eu sou voluntário, sou desde o início também, sou o Dr. Ravioli BenTV, é meu personagem. Eu vou falar primeiro de uma aprovação, depois eu comento até a questão da reprovação, porque ela é tão pequena, que uma vez eu entrei no quarto e atendi uma paciente. E tinha lá alguns familiares, eles ficaram muito quietos durante a minha conversa, porque é um diálogo. Com adulto a gente não faz show, a gente quer fazer amizade. Mas você já vai caracterizar. Eu estou caracterizado, estou de palhaço, né? Eu sou um besterologista. Né? Besterologista. E ali interajo, primeiro com isso aqui, com a escuta. Porque antes de querer fazer um show, eu quero entender o momento do paciente. Porque às vezes é um momento de diálogo. E aí o palhaço fica até um pouco de lado, apesar de estar
fisicamente ali. Então foi um papo e o papo foi se transformando num papo mais descontraído. De repente nós não estávamos mais no hospital. Esse é um dos objetivos do trabalho. Por instantes ir embora do hospital. Sem ignorar que está lá, mas ir embora para voltar mais forte. E no final, o esposo, qual não foi a minha surpresa? Que o esposo daquela paciente era um pastor. E ele chamou os outros filhos e eles... são momentos emocionantes, tá? São 15 anos de muita emoção. Imagina, né? vocês devem ter passado por E o muitas pastor situações. me fez uma pergunta, se eu aceitaria uma oração. E é óbvio que eu aceitei. Então eu saí de lá muito elevado. Fortalecido. Porque eu não sou evangélico, mas não importa. Eu vi pessoas ali me colocando num lugar de conexão com Deus. Mas o Deus não é só para Exato. evangélico. Não, eu estou falando assim, porque alguém pode... Tem gente que falaria, não sou evangélico, muito obrigado, eu não aceito. Não, foi tanto amor que não fez a menor diferença de qual foi a manifestação da fé ali. Mas me colocaram em contato com Deus e eu só conversei com a esposa dele. Então são essas belezas que a gente colhe que mostram que é o caminho certo. Não é porque é o nosso grupo que está fazendo o que é certo, mas é certo em qualquer lugar do mundo. A gente olhar para o outro e falar, vamos dialogar? Como é que eu posso te ajudar? Porque daqui a pouco você vai ter que me ajudar e eu vou precisar também. Agora, as rejeições acontecem, Denis, mas normalmente acontecem por algum preconceito, assim, sabe? De achar que o palhaço vai bagunçar o quarto, ou achar que o paciente não quer. Ou às vezes achar que por estar num ambiente triste, pesado, ele tem que continuar triste e pesado. E aí a gente está ali para poder romper esses paradigmas. Mas aí a pessoa fala, não, você vem aqui, imagina, olha a situação que... Bom, mas nós estamos tentando lá. Isso eu falo também porque eu, como pastor, a gente tem esse serviço em hospitais. E é fundamental. Em prisões. Nós estamos lá justamente para tentar levar um conforto à pessoa, não é para tumultuar a vida da pessoa. No entanto, a gente precisa compreender o lado do paciente e fazer o nosso trabalho cada vez mais bem feito e mais respeitoso. O que a gente fala para os voluntários? Em primeiro lugar, o sorriso não é o objetivo principal. Mas você é palhaço, como não é o objetivo principal? O objetivo principal é fazer um bom encontro. O bom encontro depende da disposição do outro. Se naquele momento o paciente ou o familiar não querem, porque estão com dor de cabeça, porque tiveram um dia muito difícil, e eles têm um direito. Muitas vezes, nossos voluntários, isso já aconteceu, e aí precisa corrigir, e outros grupos também certamente acontece, o voluntário está tão com vontade de fazer o outro sorrir... Que precisa saber se a pessoa quer naquela hora, né? Que acaba não respeitando o lugar do outro. E é por isso que o nosso trabalho se baseia muito mais no bom senso do que na arte. A arte do bom senso. Porque o bom humor só vale se vier de mãos dadas com bom senso. E bom senso é respeitar o lugar do outro. E para quem tem no coração fazer esse trabalho voluntário, a gente conversar um pouquinho aqui, nessa correria, essa falta de tempo, etc, vida agitada, mas a pessoa sentiu no coração que ela pode ajudar. É um trabalho voluntário, é lógico, ela não vai receber nada por isso. É um financeiramente não. Financeiramente não. Mas quais os requisitos que a pessoa tem que ter? Olha, Denis, eu diria que no trabalho do hospital, por exemplo, teatro, coral ou palhaço de hospitais que acontecem no Canto Cidadão, um ponto fundamental é não ter nenhum tipo de fobia ao ambiente hospitalar. Certo. Porque aí é uma restrição básica, né? Aí não dá para começar o trabalho fazendo isso. Talvez a pessoa pudesse buscar um auxílio do que se expor a uma situação que lhe pode ser ruim. Porque aí se a pessoa tem uma fobia e vai ao hospital, ela pode criar uma situação ruim para ela, para o paciente, para o ambiente em si. Não vai ajudar. Né? Então esse, para mim, é o único impeditivo. Todos os outros a gente consegue durante o treinamento, porque a gente não pega assim o voluntário e fala, chega aí, vamos comprar uma fantasia e vamos para o hospital. Não, o treinamento ele dura muito tempo. Desde um treinamento prévio, que é antes de começar o treinamento, o interessado vai desenvolver uma série de tarefas. Quais são as tarefas? Tarefas que nós cremos que um cidadão deveria fazer continuamente. Então a gente chama do caminho do protagonista. Então, vou dar 3 exemplos. 1, doação de sangue. Então, você precisa fazer uma campanha, nem entrou no Canto Cidadão ainda. Você precisa reunir um grupo de pessoas e fazer a doação, porque todos os dias os bancos de sangue amanhecem deficitários no Brasil. Então, a gente quer dar nossa contribuição estimulando a doação de sangue. Então, você, Denis, quer ser voluntário. Precisa fazer uma campanha e, no mínimo, 6 pessoas devem doar sangue. E aí você manda os comprovantes para a gente. Mas isso é arbitrário. É arbitrário o nosso processo, vou chamar processo seletivo. Mas é contigo. Eu não estou obrigando você a fazer nada. Que quer aderir. Se você quer, faça.
Além disso, você precisa investigar, nos últimos 12 meses, o que o seu representante político no legislativo fez. Vamos imaginar, você votou no sujeito A. Então você vai investigar, seja ele vereador, deputado estadual, federal ou senador. Olha, excelente. Isso, Porque eu não isso é sabia nem se cidadania. ia falar, mas é o que eu insisto aqui, desculpa, Felipe, mas Fica você à falou vontade. num tema que para mim é importantíssimo, a gente cobrar em quem a gente votou. Não é só aquele dia que você vai lá, aperta o botãozinho. Cobre do seu representante. Não interessa se ele é deputado estadual, federal, vereador, prefeito, governador. Cobre, exerça a sua cidadania. Veja como é importante. Se todo mundo cobrasse, é o exemplo que eu dou, se nós, cidadãos, cobrássemos dos nossos representantes como cobra o torcedor do técnico do time de futebol dele... Talvez nosso país fosse Barcelona. Mas não tenha dúvida, o país seria diferente. Seria assim. Seria diferente. Então é por isso que a gente pede isso, Denis, porque a gente crê que chama canto cidadão. Doutores, cidadãos. Então a gente precisa estimular a cidadania. Porque para a gente, cidadania é o zelo pela sociedade. O que significa sociedade? Um conjunto de sócios. E que tipo de sociedade é essa? Que são sócios, em que eu assino um cheque branco para você, representante político, e nunca mais te cobro. Isso não é sociedade, uma hora vai dar problema. Uma hora vai dar problema e vai ser conflito, em vez de diálogo. Então a gente pede para eles irem dialogar com o vereador em que eles votaram. E talvez eles vão descobrir que o vereador não fez muita coisa. Provavelmente vão descobrir que o deputado estadual só ficou dando sugestão de nome de praça e não fez nenhum projeto. Exatamente. Qual é a punição? Não reelegê-lo. Exatamente. É a maior arma que o cidadão tem na democracia, é o voto. Que bom que temos o direito. Isso é o último exemplo, são 12 tarefas. Eles fazem, para entrar, são 6 tarefas, depois mais 6 durante o treinamento. Que é fundamental também, Denis. Você vê muita gente reclamando da cidade, não vê? No balcão, assim, lá no balcão da padaria, no restaurante, no futebol. Na festa de aniversário. É uma loucura. Todo mundo reclama de todo mundo. Agora, por exemplo, tem a ouvidoria da cidade de São Paulo. A ouvidoria da cidade de São Paulo recebe, eu não vou nem saber fazer a conta, mas se compararmos a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, recebe reclamações de serviço de telefonia, por exemplo, celular, ou de TV a cabo, ou de internet, recebe por dia a Anatel 30 vezes mais do que recebe a ouvidoria de São Paulo em 6 meses. Quem for analisar essa estatística fala, a cidade não tem problema. A cidade não tem problema, essa é a leitura mais simples, concordo contigo, mas só que isso não é verdade, a gente sabe. Lógico. Qual é a verdade? As pessoas se interessam muito mais por assuntos particulares. Por quê? Porque dói no bolso a conta de celular. Mas espera aí, o imposto não dói no bolso? Dói muito mais. É aquela história que você não vê para onde está indo, né? Não dói porque você não viu, você pagou e está sendo distribuído. Está diluído em tudo que a gente faz. Mas precisa se envolver, como o trabalho voluntário de vocês e outros N trabalhos voluntários no Brasil, que são muito bem feitos, mas também o cidadão ele tem que começar. Às vezes eu fico um pouco de receio quando a gente fala de ONG, do trabalho voluntário, apesar de eu confiar nisso e achar que tem que existir, porque me parece que às vezes o Estado gosta também, porque ele está transferindo um pouco da responsabilidade dele. Ele recebe o imposto, aí ele fala, bom, já recebi, não, esse trabalho voluntário é legal, mas ele deveria estar lá. Deveria estar lá. É uma falha dele. Olha, Denis, quase que estamos sintonizados telepaticamente, porque concordo plenamente com isso e vem acontecendo algo muito sério com o terceiro setor no Brasil. E eu venho falando isso nos eventos do terceiro setor. O terceiro setor está se transformando numa terceirização do Estado. O que acontece? O governo vem, faz um convênio com a ONG, remunera a ONG para fazer um serviço que o governo não faz. Não acho errado ter parcerias, tipo em alguns grandes hospitais que o governo não está terceirizando. Em ONGs sérias, né? Okay. Que teve aí uma época que a questão, Denis, é quando eu sou a fonte exclusiva de recurso da ONG, a ONG exatamente. pode correr o risco de não ter aquele papel de crítico, porque ela está sendo financiada por aquele que seria criticado por ela. Ou pior, às vezes recebe indicação de pessoas para irem trabalhar lá. Então aí o terceiro setor uma relação acaba a sua função primordial, que é exatamente fiscalizar, debater, propor aquilo que tanto o primeiro setor, que é o governo, e o segundo setor também são as empresas, estão fazendo. Em países da Europa, por exemplo, e eu não gosto de ficar falando, europeu é melhor, que não é questão disso. Em alguns setores eles estão mais organizados. Você pega a Holanda, a absoluta maioria da população holandesa é doadora, por exemplo, do Greenpeace, que é uma instituição que não faz nada, não faz cursinho de oficina de ecologia. Não, eles fazem o que chamam de advocacy. Eles defendem uma causa. Quem tem que cuidar do meio ambiente é governo, são as empresas. Eles vão cobrar isso. Eles fazem grandes protestos, fiscalizam, parabenizam quando está certo, mas eles não vão lá plantar árvore.
Eles cobram para que o governo plante árvore, ou para que o governo não permita vazamento de Porque, petróleo. afinal de contas, o nosso imposto é para isso. Exato. Então, mas aí a gente precisa de gente, Denis. Gente que não só trabalhe para pagar imposto, mas que se reserve uma parte do tempo para dar esse olhar para o que é coletivo. Porque a gente olha, e eu estou falando de um ser humano bacana, ele olha bem para a família dele, e está certo. Ele olha bem para a profissão dele, e está certíssimo, até para poder cuidar da família. Agora, quantos de nós somos educados ou nos educamos ao longo da vida a olhar de verdade para o que é coletivo? E para o próximo, né? Que o próximo está ali. O próximo está ali. E às vezes o pessoal, eu conheço várias pessoas que falam, olha, essa história de igreja não pagar imposto é um absurdo, porque todo mundo paga. Eu falo, certo, e quanto custa? Você tem ideia de quantas pessoas, através da igreja, e aí, igreja evangélica, igreja católica, quantas pessoas abandonam as drogas, abandonam o crime, abandonam coisas ruins que faziam para a sociedade, ao receber a palavra de Deus numa igreja? Qual o custo para o Estado, quando ele deixa de manter uma pessoa presa? Um preso aqui custa R$5.000 por mês no Brasil. Exatamente. R$5.000 por mês. Quer dizer, a pessoa critica que a igreja não paga imposto. Mas e todas essas benesses que a igreja faz para a sociedade, Sim. porque tira o bandido da rua, que liberta o drogado, tudo isso daí tem um valor incalculável, mas a pessoa, mas sabe o que ela acontece, egoisticamente às vezes, olha só para um lado. Quando eu escuto essa... Porque se você pensar bem nesse sentido, a igreja é uma organização não governamental, porque ela, assim como a ONG, também não paga uma série de impostos. Acabamos indo para um lugar político da conversa, mas não tem como, até porque a gente está falando dos assuntos da cidade, e política é polis, né? É polis éticos, né? Os assuntos da cidade. Na Grécia já era assim, ainda é assim. Mas eu queria deixar daqui a pouco vocês vão falar que o programa está acabando, eu sei, tem tempo. Esse. Mas Inclusive, já ia te falar agora, que já recebi o aviso aqui no ponto. E eu queria só dizer para quem está assistindo a gente agora que, embora a gente esteja falando sobre terceiro setor, ONG, política, o que eu quero muito, seja no Canto Cidadão ou em qualquer outra causa que você que está vendo a gente agora, que procure algo para sair de si mesmo e ir ao encontro do outro. Seja dentro da igreja, é maravilhoso quando isso acontece, e é maravilhoso também quando a gente vai para a igreja manifestar a nossa fé e que depois a gente sai para ver os frutos da nossa fé acontecendo. Então eu peço isso que você considere, porque não é só pela sociedade que você está fazendo isso, é em primeiro lugar por você mesmo, é com a sua crença, é com a sua coerência interior, porque eu não acredito que alguém esteja vendo a gente agora dizendo, ai, que bom que tem criança sofrendo, que bom que tem idoso sozinho no hospital. Não. Então, se a gente não acha isso bom, o que é que estamos fazendo? E se estamos fazendo, se podemos fazer mais, para que isso que a gente tem como valor seja objeto da nossa prática. Que a gente transforme essa vontade de ver o outro bem em vontade de fazer o outro ficar bem. E cada vez mais fazer o bem de forma bem feita. Para que a gente não precise, Denis, daqui 50 anos, doar cesta básica para ninguém. Para que a gente não precise doar a campanha do agasalho para ninguém. Isso hoje é absolutamente necessário e nós fazemos e todos devem fazer. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro, que não dá para viver eternamente. Não dá, porque isso é um desrespeito à vida. Porque eu entendo que seja solidário entregar um agasalho. Estamos daqui a pouco chegando frio, no inverno, acabando o verão, daqui a pouco já... Mas será que essa pessoa não seria ainda mais beneficiada se criássemos uma rede de possibilidades de capacitação profissional, de oferta de emprego. Poder desenvolver aquilo que ela quer. Então é por isso que fica esse meu convite. E olha, gente, como é gostoso, como é bom a gente perceber dentro da gente que a gente está sendo bom para a nossa família, está sendo bom para o nosso emprego e está sendo bom para o universo. Porque, afinal de contas, é um grande presente estar vivo. Um presente de Deus. É um presente de Deus estar vivo, né? E eu espero que a gente possa retribuir esse presente nas atitudes cotidianas. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu e o Canto Cidadão está à disposição. É cantocidadão.org.br, tem nas redes sociais, Facebook, Twitter. Procurar para o Canto Cidadão vai achar a gente. Lá é um cantinho de gente que quer fazer bom encontro. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.